Bom, então nós vamos falar do pastorado de Jesus e alguns erros cometidos pela nossa massa de pessoas cristãs, sabe, que usa o Salmo 23 como interfúgio e como sair da responsabilidade do pastorio de Cristo, mas simplesmente para obter de Deus as bênçãos. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. A primeira coisa que nós vamos notar aqui é o senhorio de Cristo. Para que o Senhor seja meu pastor, ele precisa primeiro ser Senhor. Senhor é dono. Eu me lembro quando eu lecionava história no segundo grau, e a gente dava aula de história sobre o Senhor dos Engenhos. O senhor do engenho era tratado como senhor, porque o escravo era-lhe submisso e ele podia dar carta de alforria tanto quanto poderia vendê-lo. E Jesus, como Senhor, ele trata-nos como da mesma forma. Só que ele diz: da minha mão ninguém tira. O Senhor é meu pastor. É sabido de vocês que o pastorado de Cristo é estabelecido com as suas ovelhas por meio de um relacionamento. A Bíblia diz que Deus conhece as suas ovelhas pelo nome. E essas ovelhas o conhecem pela voz. Isso é um relacionamento restrito, estreito, que faz com que as pessoas se conheçam de verdade. Tanto o meu nome, tanto como a voz. O que acontece mais? Esse relacionamento, ele é bilateral, existindo entre pastor e ovelhas. É uma extrema intimidade a ponto de conhecerem pela voz. É interessante quando nós temos assim dentro de casa um relacionamento com pai e filhos. Lá fora, se alguém falar, a gente detecta e sabe quem é. Quando é o estranho, nós não nos assustamos, nós não sabemos por quê. Nós não temos relacionamento com essa pessoa. A dificuldade da igreja do século XX, do século XXI, é não ter essa percepção da voz de Cristo. Deixaram de ouvir a voz do pastor. Interessante que as suas ovelhas têm que mostrar afinada entre o diálogo ou o ouvir. Por isso ele disse: o Senhor é meu pastor. Davi estava dizendo: eu conheço pela voz. E ele me conhece pelo nome. Se perder esse relacionamento, nós não vamos ouvir a voz. E quando nós não ouvimos a voz do pastor, nós nos perdemos. E fica difícil para voltar ao redil. Fica difícil para encontrar o lugar da comida. Essa voz, por quê? Exatamente pela voz que nós somos guiados para onde se deve e não se deve andar. O que se deve ou não deve comer. O que se deve ou não deve beber. Hoje as ovelhas de Cristo estão escutando vozes de todos os lados. Por isso, não obedece mais ninguém. Perderam a noção de respeito, de honra, de glória, de alimentação, de bagulhos. As ovelhas de Cristo no século XXI nunca teve tanta fome de Deus como tem hoje. Porque as vozes que se misturam não é a voz de Cristo, quando ele disse: ela conhece a minha voz e me segue. Como é que eu vou conhecer essa voz? É pela palavra. Eu deixei a palavra de lado. Antigamente, nos anos 60, 70 e 80, a pessoa convertia. A primeira coisa que ele fazia era comprar uma Bíblia e ele mastigava aquilo como sendo de Deus. Hoje as pessoas não leem nem a Bíblia, então não tem jeito de Deus falar. Ele fica com aquele sermãozinho do pastor lá na igreja, na quarta, na sexta e no domingo, e ele passa o resto da semana com fome, ouvindo vozes por todos os lados. Ovelhas, bom você entender
sobre o pastorado de Cristo, que ovelhas não tomam decisão sozinha. A ovelha precisa de um guia. Além da ovelha ser míope, de não enxergar longe, a ovelha não cura a ovelha. A ovelha estraga a ovelha. Se uma ovelha sair do caminho, as outras o acompanham. Se cair no buraco, cai tudo. Então ela precisa de ser guiada. A ovelha não vai tocada. A ovelha não vai tocada. Ela vai guiada. Ela não é como o animal, o mulo, o burro, o cavalo, a vaca, que você toca e ele vai. Não, alguém tem que ir na frente, porque senão ele se perde. Baseado nisso, nas Escrituras, ela fica vulnerável sem o guia. Se perde com facilidade. Por isso Jesus disse, olha, pegou aquela que sumiu, deixa as 99 lá atrás, porque ela não vai encontrar mais o lugar de volta. Como é difícil um desviado voltar. Porque ele precisa de alguém, e ele está ferido, bicheirento, cheio de carrapicho, com sede, com fome. E o raciocínio sumiu. Por isso ele disse, deixa aí, vai lá buscar aquelas. Meus queridos, algumas coisas na palavra de Deus que fala sobre o pastorado de Cristo. Em Jeremias 16, 19 diz assim, o Senhor, força minha, fortaleza minha, refúgio meu, no dia da angústia, a ti virão as nações, desde o fim da terra dirão, o nosso Pai herdaram somente coisas vãs, e que não aproveitam, portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez, e farei conhecer a minha força, o meu poder, e saberão que eu sou o Senhor. Interessante que o Senhor está dizendo da herdade que nós tivemos. Para você que nasceu num lar não crente, não cristão, o que o seu pai deixou para você? Nada. Nada de proveito eu tive. Como é que eu vou agora me encontrar com o Salvador, com o meu pastor? Porque eu não tive a orientação que eu precisava para encontrar. Mas Jeremias diz, portanto, eu lhes farei conhecer meu poder. Ele vai fazer eu conhecer. E eu preciso só deixar ele fazer eu conhecer. O pastorado de Cristo é ele sempre indo atrás da ovelha. Você não faz nada como ovelha, a não ser dar trabalho. Nós não fazemos nada a não ser dar trabalho para o Senhor. Todos os dias. Meus queridos, o versículo 15 de Isaías, de Ezequiel diz assim, apacentá-lo-eis bons pastos, e nos altos dos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão de boas pastagens, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu vou te levar com seguridade aonde tem a comida. Se você abandonar-me, você morre. Aí as pessoas dizem assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não porque o Senhor é seu Senhor, não porque o Senhor é seu pastor, mas Ele está atrás do nada me faltará. E faltando tudo. Nós às vezes brincamos com Deus, nós achamos que Deus é o nosso pastor, Ele é obrigado a dar as coisas. A ovelha tem que ser dócil, tratável, deixar que Ele cure as feridas. Ah, meus queridos, vivemos na ilusão do ter e na pobreza do ser. Imaginemos, por que é importante ouvir a voz do pastor?
Tem gente que odeia pastor. Tem gente que maldiz pastor. Tem gente que não vai na igreja por causa de pastor. Temos todo tipo de coisa. Eu sempre falo, deixa seu pastor, procura um rebanho, um lugar que você se adapta, mas não diga mal deles. Eles vão ter um acerto cruel com o Senhor, porque estão cuidando de coisas que não são deles. E eu sem percepção nenhuma de que existe o soberano pastor, dono das ovelhas, que morreu no nosso lugar. Porque as ovelhas precisam de ouvir uma voz. Porque a ovelha, ela é míope. Ela é vulnerável. Ela não enxerga bem. A sua mente é confusa. Nunca você queira que uma ovelha venha cá na sua casa lhe curar. Ela vai lhe estragar. A ovelha chega na sua casa com aquela bondade, com aquela fé, com aquela oração. Daí 10 minutos nós estamos falando da vida de todo mundo, arrebentando com todo mundo. E nós estamos vendendo e comprando e esquecemos o objetivo da minha vinda. E aí nós começamos a adoecer e passar raiva um no outro. Aí o Senhor disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sei que falta muita coisa, porque Ele precisa ser o meu Senhor. Eu sou o escravo, eu sou o servo. Para mim ser ovelha, eu preciso ser servo. Eu tenho só utilidade de doar as coisas, a carne, a lã e os ossos. Ele vai tirar isso de mim. O problema é que as ovelhas do século XXI não querem dar em nada. Não quer absolutamente serem sacrificados em prol do seu pastor. Quer ganhar tudo de Deus. E acha que Deus é obrigado a encher a nossa casa de bênção sem eu levantar uma mão sequer. Queridos, as ovelhas se perdem com facilidade porque se rebelia com a voz do seu pastor, ouvindo vozes de pai, de mãe, de amigo, de primo, de tio, de professor, de televisão, de jornalista. Nós ouvimos voz de todos os lados e ficamos quase doidos, e a voz de Cristo sumiu da minha vida. A televisão está para deixar o mundo doido. E o Senhor disse, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes em Deus. Não fica louco, eu estou aqui. Não, a televisão falou, o jornalista falou, o repórter falou, e o que Deus falou? Não sei. Deixamos de ouvir a voz do Senhor. E começamos a tecer as conversas de todos os lados, menos a do Senhor. Queridos amados meus, Ezequiel dá uma prova do cuidado de Deus como pastor das ovelhas. Se você perder o relacionamento com Deus, você não vai ouvi-lo. E começa a pôr as suas ideias aonde não deve ser colocado. Aí vem, eu acho, eu penso, eu imagino, alguém falou, alguém disse, e o que Deus disse? Não sei. Porque eu perdi o contato na intimidade com o meu pastor. Meus amados, acaba se perdendo. E muitas jamais serão resgatadas. Porque elas tomaram versão, a intimidade com seu pastor e não quer saber mais da sua voz. Ezequiel 34:14 diz assim, apacentá-lo sei de bons pastos,
e nos altos dos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boas pastagens, e terão pastos bons nos montes de Israel. O príncipe de Deus vai comandar você em um lugar da melhor da alimentação e da água mais cristalina possível. Aonde a comida e a água não vai lhe favorecer doença, mas vai evitar as doenças. Versículo 15 de Ezequiel disse: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. Eu vou apacentar, eu vou cuidar, mas eu preciso deixar isso acontecer. Hoje nós temos milhares de pseudos crentes que querem ser mais do que Cristo. Eles não servem para ouvir um conselho, não servem para ouvir uma repreensão, porque eles acham superior a tudo. Deixar de ouvir a voz, porque a voz do Senhor, meus amados, é uma voz de repreensão. Ele disse, é uma voz de disciplina. Eu disciplino quantos amo. Mas a ovelha hoje não quer ser disciplinada nem repreendida. Elas querem simplesmente comer o bagulho que encontra e achar-se no direito de repreender Deus. O Senhor tem que me dar porque eu mereço. Versículo 34 de Ezequiel diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Sangue de Jesus. Você se acha forte, superior a todo mundo, o Senhor vai lhe destruir. Porque quando nós estamos fracos, quebrados, aleijados, tudo, aí nós vamos depender dele. Quando nós achamos gordo, forte, nós não dependemos de Deus. As pessoas acham que não depende de Deus para fazer nada. Está super... A Bíblia trata essas pessoas de sois deuses. O que é um Deus? É aquele que condena, aquele que liberta, aquele que dá sentença e aquele que tira a sentença. Então nós mesmos nos julgamos a nós, damos a sentença ou nos livramos da sentença, transformamos num Deus. Porque eu não preciso de ninguém. Eu fico pensando na minha imaginação, diz, bom, eu não roubo, eu não prostituo, eu não tô no céu. E aí a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis as árvores, se ela é boa ou se ela é ruim. Qual é o meu fruto? Meu Deus do céu. Versículo 22 de Ezequiel 34 diz assim: eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirva de rapina, e julgarei ovelha a ovelha. A minha ovelha não pode servir de comida para lobo. Mas eu vou pegar as minhas ovelhas e julgar uma por uma, ovelha por ovelha, porque posso encontrar cabrito no meio. O bode. Então ele vai julgar um por um. E quando eu chego e disse, o Senhor é meu pastor, eu tenho dizendo, o Senhor me guia. Ele tem uma voz que eu ouço, melodiosa, uma canção, cicil do céu. A voz do Senhor é um cicil do céu, uma voz romântica, aromática, que me faz deitar e dizer, toma conta de mim, Senhor. Me conserta cada dia. Porque é importante ouvir a voz do pastor. Só ele é responsável de te alimentar com segurança e proteção. Só ele. Só Deus que vai te dar a proteção necessária em meio a qualquer caos.
qualquer rapinagem que aparecer, qualquer ideologia que aparecer, qualquer filosofia para atrapalhar a criação dos filhos, qualquer método de cristianismo que não for na palavra, ele vai me proteger, ele vai me ensinar com a sua voz, com o seu cicio do céu, com a sua voz romântica que está aqui na palavra. Salmo 32, 23, ele diz: ele me fará repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas do descanso. Ele, não é outro. Mas eu preciso ouvir a voz. Eu preciso ter intimidade com Deus. De saber a hora que ele diz aí, não. As pessoas perderam. Meu Deus do céu, se você encontrar as pessoas com os usos e costumes do mundo, tomou conta das igrejas, o nudismo, a imoralidade, a desobediência às autoridades, a desobediência aos pais, porque não houve mais o pastor supremo. Ele ficou para trás, eu não tenho intimidade, eu não sei nem o que ele fala sobre isso. Marido e mulheres que não se combinam porque deixar de ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir papai, mamãe, titi, mas o Senhor não quer ouvir. Esse relacionamento precisa ser voltado. E ele disse: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça, por amor ao nome dele, não é por amor a mim não. Se você achar que Deus te salvou por amor a você está enganado. Por amor a Ele. Porque é o nome dele que está em jogo. Todos os fabricantes de qualquer coisa no mundo, aqueles que criou alguma coisa, ou criaram coisas, carro, roupa, avião, celular, eles velam que aquelas coisas o representem. Se não prestar ele, acaba a sua fábrica. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança exatamente para que esse homem o representasse. Nós esquecemos disso. Em muitos lugares, nós esquecemos que nós somos a prova viva da encarnação do Verbo. Fazemos coisas que depois nós nos envergonhamos. Espera aí, eu tenho um pastor. Ele não está falando comigo. Eu não estou ouvindo mais ele. Meus queridos, nem um outro vai te dar segurança como ovelha, alimentação como ovelha, água como o Senhor nosso Deus. Um ótimo relacionamento entre ovelha e pastor faz a harmonia e o amor aumentar. Faz você apaixonar um pelo outro. Marido e mulher vai abandonando. Acabou. Por quê? A indiferença entrou no meio e destruiu o que tinha antes. Ou a vingança, ou o ódio guardado, eu vim, você fez isso há 200 anos, eu estou guardando essa desgraça aqui para lhe matar. E assim nós fazemos com Jesus. Você vai ler na Bíblia por ler, para dizer, não, lê a Bíblia todo dia, porque que você aprende nada. A Bíblia lhe transforma, lhe faz chorar, nada. Então Deus não está falando com você. O pastor não está falando com você. Ele não está fazendo diferença. Tem gente que largou o hábito de ler Bíblia porque não quer ouvir Deus mais. Eles acham que está saturado de tanto Bíblia.
Eu estou trazendo aqui, ó. Quanto tempo você escuta essa voz? Não. Quanto tempo? E o dia que não tiver? Vai fazer falta. Vai fazer falta. Nós levantamos, né? Vou lá logo. Mas as pessoas perderam o hábito de ouvir Deus pela palavra. Eles lêem a Bíblia 5 minutos e quer lutar com o diabo 24 horas. Tu não vai suportar. Lê a Bíblia 5 minutos, ora 1 minuto e o diabo lutando 24 horas com esse indivíduo. Ele vai aguentar que dia? Nunca. Ele vai ser coisas, rapina para Satanás. Ele está despreparado, está mal alimentado. A alma não tem água suficiente. Um ótimo relacionamento com Deus, com o pastor supremo. E a harmonia no amor aumenta entre si. O pastor não tem alegria e nem prazer nas ovelhas rebeldes. Não tem prazer. João capítulo 10, versículo 2 diz assim: aquele, porém, que entrar pela porta, este é o pastor das ovelhas. Versículo 3: para este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a voz e entra. E ele a chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e conduz para fora. Ele abre a porta, ele chama pelo nome, e elas ouvem. E pensando no dia que eu baixar a sepultura e o Senhor falar: Dox, sim, Senhor, como diz o baiano, arreba, sobe, estou indo, mestre. Nós esquecemos que um dia nós vamos passar por isso. Talvez está bem aí pertinho. Ele não sabe. Mas eu quero ir, eu estou doidinho para morrer. Mas o que você fez, cara? Que produto você tem para apresentar? Quem que você vai apresentar para o Senhor? Qual é a obediência que você prestou durante a sua vida? Quem é que você ouve mais? Seu pai, sua mãe, seus primos, seus tios, o seu marido, o seu avô ou Deus? Nós não fazemos essas perguntas porque elas nos intimidam. Ela nos entristece. Então é melhor não fazer isto. O pastor não tem alegria na rebeldia das suas ovelhas. Então as pessoas dizem: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não é porque o Senhor é Senhor, dono, proprietário dessa escravatura que somos nós, servo do Senhor, não. E nem porque é pastor, o guia da vida dele, não. É porque nada vai me faltar. Tudo vai ser bom. O meu relacionamento com o Senhor é tama lá, me dá cá. É o relacionamento da velha política. E tem gente bravo. Eu oro, Deus não me dá nada. E você vai olhar o que ele tem feito? Nada. E já tem gente que eu tenho admiração. E fala assim: tudo que eu peço para Deus é me dá. E eu, Senhor, eu queria um Deus desse. porque eu fico doidinho orando, nada. E o Senhor diz: paciência. Sim, Senhor. Uma vida de harmonia se vive e viverá ovelha e pastor quando houve um relacionamento confiável. Gente, meus irmãos, a Bíblia diz que o que sai da nossa boca, o coração está cheio, não é isso? Você já viu a conversa de vocês? O que vocês falam? Doença, dinheiro, comprar, vender. É o que o coração está cheio.
Nunca se falou em tanta doença, como se Deus esquecesse de nós. O Senhor esqueceu de nós. O Covid está matando todo mundo, está me deixando doida. E o Senhor disse, não se turbe o vosso coração. Ei, eu estou aqui. Nós estamos desesperados com tudo, como se Deus perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu. É meu pastor, é senhor? Está vendo aí? Eu vou ficar tranquilo, o senhor é meu guia. A hora que a morte chegar e bater aqui na minha porta, seja bem-vindo. É do senhor? Então seja bem-vindo. Se for do Satanás, seja bem-vindo. Não vem, não. Mas se for do Senhor, seja bem-vindo. Olha eu aqui. Porque o Senhor tem me guiado todos esses meus dias. O pastor, quando houver um relacionamento confiável, de ambos os lados, a harmonia entre pastor e ovelha. No dia que você crê no Senhor Jesus, como pastor, o Senhor vai guiar, direcionar a minha vida, tudo aquilo que é meu, e Ele tomar conta disso. Tomar conta da língua de muitos linguarudos que tem nesse Brasil, nessas igrejas, matando as igrejas de fuxico, para que Jesus botar um freio ali. Fofoqueiro, outro trem nojento e fofoqueira, porque Jesus ainda não tomou conta dessa marvada que tem na tua boca. É um veneno isso. Mas eles acham que sabem tudo. Dono de toda a verdade. Querido, esse relacionamento está em João 10, versículo de número 11. Diz assim, a palavra de Deus. João 10, 11. É lindo demais. Isso aqui faz eu chorar, sabe? Ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertence às ovelhas, ele vê e vira o lobo, abandona. As ovelhas fogem e o lobo arrebata e dispersa. Meus queridinhos, no versículo 13 ele diz, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, ela me conhece a mim, assim um pai conhece a mim e eu conheço o pai. E ele disse, aí ele vai falar uma coisa da mais maravilhosa do mundo, o versículo de número 27, ele diz assim, 27 de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória, eu conheço as minhas ovelhas, ela ouve, meu Deus, por que eu ando escutando vozes dos outros? Então, não sou desse rebanho, eu estou dentro de uma igreja, mas tudo que eu faço é falar da vida que eu ouvi lá fora, eu nunca falei de quem me chamou. Na pregação passada eu falei, olha, se você quiser pregar mais pura teologia, você diz que não sabe pregar, você não sabe orar, você não sabe nada, chega para as pessoas e diz, Jesus morreu e ressuscitou para lhe salvar, é só Ele que pode salvar. Você pregou a mais pura teologia do universo, mas você quer inventar, você quer mostrar que sabe. Não precisa mostrar, porque Deus não depende de nós. Senão era eu que ia guiar o Senhor.
E Ele é quem me guia. É quem nos guia. Quando você falar, o Senhor é meu pastor, lembra-se, eu preciso de um relacionamento tanto que eu posso discernir a voz do meu pastor entre todas as do universo. Eu posso estar dentro de um estádio de futebol com 100, 200 mil pessoas. Ali eu posso, aqueles gritos, e eu tendo intimidade com o meu pastor, discernir a hora que ele diz, sai daí. A hora que ele fala, você está no lugar errado. Lá dentro. Ou ele pode dizer, fica tranquilo que eu estou contigo. Ele vai dizer, não faça isso porque eu não aprovo. Porque a minha intimidade com Ele é tão grande que se discerne pelo ouvir. Quantas pessoas têm morrido mundo afora porque não ouviu a voz do pastor na hora que mais precisava. Na hora que o pastor diz assim, olha, não vai não. Não vai nessa viagem não. Fica bravo, xinga, dá tiro, coisa. Deu errado o negócio. Não, eu preciso. Oh, aquietar e saber que eu sou Deus. Se você não tiver um bom relacionamento com o pastor supremo, você vai tomar conselho com qualquer um, menos com ele. Porque você deixou de ouvi-lo. E aí, em vez de águas cristalinas, águas barrentas. Em vez de pastos verdejantes, palha seca. Em vez de vida, morte. Fica o nosso critério. Senhor, Tu é meu dono, eu sou seu servo, o Senhor é meu pastor, então vai na frente. Dirige o meu pensar, o meu falar, o meu agir, os meus hábitos. Não deixa eu me perder dentro da minha familiaridade. O lugar difícil de viver é dentro de casa, é da família, mas me faz brotar ali a ovelha santa do Senhor que dá frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas